Pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo sobre geometria analítica. Vamos falar agora sobre a equação vetorial da reta. Equação vetorial da reta que é melhor explicado com uma gambiarra, ou como eu gosto de dizer, uma geringonça. Uma geringonça aqui no meu GeoGebra. Vamos começar colocando dois pontos, porque eu quero resolver o seguinte problema. Vou ter dois pontos no espaço, tá? Vou colocar pontos aqui de maneira bem simples para a gente poder entender. Tá aqui o ponto A. Vou colocar o ponto B também aqui, ó. Chutando, como sempre, pensando enquanto eu vou falando. Deixa eu pensar aqui. Tá ótimo. O meu problema agora é o seguinte, tá vendo os pontos A e B lá? Os pontos A e B. Se você sempre consegue, isso daqui devia ser óbvio pra gente, era óbvio visualmente, mas a gente postula na geometria que por dois pontos você passa uma reta, na geometria euclidiana. Eles têm outra geometria, sabia? E vou passar essa reta por ela. Tá aí a minha reta. E ali o GeoGebra coloca para você uma equação estranhíssima dessa reta aí. Olha lá, x é igual a 1,1,2. Observa só que interessante. A equação da reta pega o ponto A e vai usar um lambda, que letra grega é essa, e um outro vetor que eu não escrevi, ó. Isso aqui não é ninguém parecido com aqueles caras ali de cima. Tudo bem? Mas sabe como é que você encontra esse vetor? Ah, olha lá, vou fazer para você. O GeoGebra foi esperto, fez para você. Olha lá, B menos A, tá bom? Se você fizer B menos A, você tem 3,2,3 menos 1,1,2. E aí a gente vai ficar com 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. E aqui está o vetor que o GeoGebra te deu. Esse cara aqui é o B menos A. Mas o que, que significa exatamente essa bagunça aí visual? O que, que é esse lambda? Essa letra grega no início aqui antes do vetor B menos A, tá? A gente vai explicar isso tudo agora. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir essa reta utilizando as ideias que o próprio GeoGebra me deu. Na verdade, o GeoGebra tira essas ideias de um padrão aí, vamos dizer assim, internacional de como é que uma equação de vetorial da reta deve ser, que é a seguinte: eu vou primeiro, observa só, eu consigo, se eu for esperto, eu consigo perceber que entre o A e B eu tenho um vetor aqui, tá bom? Esse vetor vai ser equivalente ou igual na prática a um vetor que sai lá da origem, paralelo um ao outro, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, qual que é a minha ideia da equação vetorial da reta? Eu vou usar o vetor que vai passar por A e B. Opa, vamos voltar ali, vou colocar o A no lugar dele. Pegar um vetor que vai passar do A para o B, tá? E depois eu vou deixar ele quieto ali e vou pegar um outro vetor que sai da origem e chega no A. O que, que acontece? Eu consigo ver que o B é o vetor que sai da origem, mais esse vetor que vai de A até B. Então eu alcanço o ponto B. Se eu multiplicar esse cara aqui por 2, esse vetor ganha esse tamanho aqui, tá bom? Então vamos supor que ele chega lá num ponto C. Eu saio da origem, chego no A e ando duas vezes esse vetor entre A e B para chegar no ponto C.
calma, vamos então entender o que está acontecendo. Eu estou achando um vetor que vai de A a B inicialmente. Vamos fazer isso. O vetor que vai de A até B, na verdade, é o contrário, é o B menos o A. Esse vetor é o vetor diretor. E eu vou colocar o nome dele V, tá bom? Vou colocar V igual a, olha lá, V igual a B menos A. Você subtraiu os pontos, mas eu dei para essa subtração o nome de V minúsculo. O GeoGebra entende o que eu quero, ele quer um vetor VB menos A. Se você der uma olhada, eu vou passar novamente a reta aqui provisoriamente, para você perceber que esse vetor aqui embaixo, ele tem o mesmo módulo da distância de A até B. A mesma direção da reta que passa por A até B. Tá? E o sentido dele vai ser variado quando a gente colocar um parâmetro multiplicando. Mas isso ainda está complicado. Mas vamos olhar o passo a passo para ver se você entende. Olha lá. Eu coloquei a reta de novo para você perceber que esse vetor e essa reta são paralelos. Eles não estão no mesmo, um em cima do outro exatamente, mas você percebe que nós temos aí uma situação de paralelismo. Você pode mexer de qualquer jeito e você tem uma situação de paralelismo entre essa reta e esse vetor. Esse vetor V, como eu disse para vocês, eu vou chamar de vetor diretor da reta, tá? Que ele vai me apontar a direção dessa reta. O sentido dele não interessa muito. Nem o módulo, ele podia ser o dobro do tamanho. Esse vetor, vou falar de novo, esse vetor, se o ponto B tivesse aqui, não aqui, tá? Suponha que ele está aqui agora, ó. Esse vetor teria mais esse tanto aqui no tamanho dele. Esse vetor teria mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Tá? E ele seria um vetor que foi criado fazendo B menos A. Você acha esse tamanho todo aqui. Mesmo com o tamanho dele aumentado, ele vai continuar paralelo à reta e vai continuar com a mesma direção, tá? Então, a gente vai fazer o que agora? Eu vou apagar provisoriamente essa reta, porque a gente vai remontar ela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um ponto. Um ponto P, que inicialmente será igualzinho ao meu ponto A, meu ponto de partida, e eu gosto de chamar o ponto pivô, tá? E vou somar esse A, tá? Olha lá, o P igual a A, tá bom? Por enquanto, se você olhar, se você desse Enter, o P ia ficar em cima do A. Vou fazer para você, olha lá, P está em cima do A, nem dá para a gente distinguir os dois. Se você olhar aqui, ó, eles estão um em cima do outro. Mas tudo bem, vou fazer o seguinte, vou editar o ponto A mais... Eu vou colocar aqui um vetor, se colocar mais o vetor V. Mais o vetor V. Você percebe que o ponto P agora está exatamente em cima de B. Olha lá. Eu pego o A, soma um vetor V, é como se você tivesse partido daqui, vem para cá, e depois vem para cá. Captou a mensagem? Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou deixar isso aí desse jeito mesmo. E vou inventar um número maluco aqui, que eu vou chamar de M, que é o meu multiplicador, tá? Simplesmente escrevo M, aperto Enter, ele aparece M igual a 1. E eu vou mudar as configurações desse cara para ficar de menos 1 a 1, para a gente poder fazer uma animação que eu estou imaginando aqui na minha cabeça. Uma animação que eu vou usar esse número, tá? Menos 1 a 1. Agora, o que eu vou fazer? Vou olhar para essa equação aqui, ó. Observe que meu P está em cima do B, olha só isso aqui, ele está confundindo ali um ao outro. Você está com as coisas confusas, uma em cima da outra. Por quê? Porque eu chego no A, tá? A ideia é que eu pego ali, o ponto P é formado por eu pego como se você pegasse um vetor que vai até o A, e depois o vetor B menos A, me faz chegando, somando esses dois vetores vermelhinhos aí, de A até B. Tá? Agora, se eu multiplicar esse vetor aqui por meio, ele vai chegar até aqui. Se eu multiplicar o vetor AB por 2, ele vai vir até aqui. Se eu multiplicar por menos 1, ele vai vir aqui para cá.
É como então se você conseguisse descrever todos os pontos da reta que passa por A e B, fazendo esse tipo de coisa. E eu vou fazer agora, multiplicando aqui o M, ó, simplesmente colocando o M na frente do V. E vou fazer essa animação. Olha aqui o que está acontecendo com o P. O P está caminhando, a minha geringonça aqui, ó, ele está caminhando pelo meu, pelo meu espaço. E se você perceber, ele está como se fosse seguindo direitinho a direção que vai de A até B, seguindo a direção que o vetor diretor está mostrando para ele, olha lá. Tá certo? Então, se eu passar aqui agora minhas ferramentas, passar de novo aquela reta maluca, olha, você percebe direitinho que o seu ponto P está caminhando por todos os pontos da reta. Se eu quiser variar, parar um pouco meu M e mudar as configurações dele, colocar que o mínimo dele é -2 e o máximo é 2, você consegue ter uma amplitude maior aí na minha variação do meu M, do meu multiplicador. E quando você faz a animação, o ponto P mais claramente percorre todos os pontos aí da reta. Só se aumentar esse valor, tá vendo? Olha lá, essa retinha que eu coloquei para vocês aqui é a equação vetorial da reta. Ela tem um ponto pivô, tem um vetor diretor e tem um multiplicador que a gente chama de parâmetro. Parâmetro, tá? E você costuma escrever ela não como M, que está multiplicando, que eu coloquei de propósito, mas com T de parâmetro, que é o mais costumeiro de você encontrar por aí. Mas observa primeiro aqui a nossa animação, a nossa geringonça. Você percebe direitinho que você tem também um paralelismo entre a equação, paralelismo, vamos dizer assim, uma semelhança, né? O ponto A, aqui está o ponto A, GeoGebra, meu multiplicador M, aqui está o multiplicador lambda e o meu vetor V, que está exatamente aqui. Observe que a gente conseguiu reconstruir a nossa reta através de que o GeoGebra fez também, né? A gente reconstruiu a nossa reta exatamente do jeito que o GeoGebra fez, tá? Então, essencialmente, essa é a equação vetorial da reta, que a gente vai escrever agora para você aqui no nosso papel. A equação vetorial da reta, tá? Os pontos que a gente colocou foram os pontos 1, 1, 2, 3, 2, 3. A reta que passa por esses dois pontos, ela é formada por um chamado vetor diretor, que eu vou fazer 2, 1, 1, subtraindo A e B. Vou achar um parâmetro, um multiplicador M, tá? Esse aqui é o vetor diretor. Esse aqui é um parâmetro, tá? E eu vou ter então a equação vetorial da minha reta, dizendo que todo ponto da reta P é igual ao ponto A mais o multiplicador e o meu vetor diretor, tá? E não tem mais nada não, é isso daí. Equação vetorial da reta, você acabou de aprender. Se você entendeu como é que a gente fez a nossa geringonça, tá? A nossa gambiarra lá no GeoGebra, você entendeu o seguinte, que qualquer ponto, dois pontos que eu tiver, a reta que passa por ele, todos os pontos dessa reta, é formado pela soma de um ponto A mais um vetor diretor
que tem esse tamanho aqui, multiplicado aí por um determinado número. Aqui seria o B, né? Tá? Então, todo ponto P, por exemplo, esse ponto P aqui, ó, que está o dobro da distância, ele é encontrado quando esse ponto P aí, ó, quando a gente pega o A, tá aqui, vamos colocar que isso aqui, essa distância aqui, tá, gente? É o dobro da distância de A até B. Tá? Ele é encontrado com A, e o multiplicador nosso aqui é 2 vezes o meu vetor diretor V. Tá? Esse ponto eu vou chamar de P1. Tá bom? Esse ponto que está a uma distância para trás aqui, vamos colocar o ponto P2. Coloca ele mais para cá. Aqui, ó. Ponto P2. Como é que ele vai ser encontrado? Ponto P2 é igual você ir para o ponto A e depois você somar menos 1, quer dizer, o oposto do vetor diretor V, ou seja, você chega em A e anda para trás a direção, o mesmo tanto, o mesmo módulo do meu vetor diretor V aqui, ó, está em vermelhinho, tá? Então é como se você andasse. E é assim que se formam todos os pontos que você tem na reta. Observe que aqui o meu parâmetro menos 1 inverteu o meu vetor e o meu parâmetro 2 aqui dobrou o tamanho do meu vetor V. Tá? Chega no ponto A, que eu gosto de chamar de ponto pivô, e você multiplica o outro vetor diretor por algum número. E se você entendeu isso, você está capaz de fazer esse problema. Encontre o vetor diretor da reta que passa pelos pontos, olha aí, letras A, B e C. Você vai encontrar direitinho. Depois eu quero que você encontre as equações da reta do exercício anterior. Você esquece só o vetor diretor que eu quero aqui. Agora eu quero as equações da reta. Você vai colocar utilizando o ponto A, o primeiro ponto, como ponto pivô. E depois eu gostaria que você respondesse 19.3. O que acontece com a equação da reta quando consideramos B como pivô, ou seja, você vai usar o B. Eu quero ver se ela é a mesma reta. Eu quero saber se ela é em si a mesma reta, porque ela vai ter uma expressão vetorial diferente, tá? Observe a equação da reta da letra A do exercício 19.1, que usa o ponto A como pivô, ou seja, você vai pegar a letra A. Quando você fizer esse daqui, achar o vetor diretor e achar a equação da reta formada que passa pelos pontos A e B, você vai para o exercício 19.4. Use o ponto A como pivô. Use o GeoGebra, não se esqueça. Faça o parâmetro T, aqui eu coloquei T, porque você encontra essa letra nos livros. Eu coloquei M, mas você encontra T, tá? Tanto faz, é T de parâmetro ou M de multiplicador, mas é a mesma ideia. Você vai fazer ele variar de menos 1 a 1, igual a gente fez aqui na nossa gambiarra, na nossa geringonça. Observe quais pontos são descritos. Agora, use a equação que usa o B como pivô. Muda. Pega a equação que usa o A como pivô, tá? E depois B como pivô. Mande sempre o T variar de menos 1 a 1. O que você acha que mudou? Quais pontos foram descritos, tá? E a pergunta 19.5 você acha que existem infinitas equações vetoriais para uma mesma reta? Tá? Então, existe uma multiplicidade de equações vetoriais. Eu quero saber se ela tem um número limitado ou ela tem um número infinito de equações. Quero ver se você vai viajar nessa maionese aí e vai descobrir. Porque parece, se você dá uma olhada no cálculo, que tem umas 2 ou 3 formas de escrever uma equação da reta. Mas ela é única, no sentido que você sempre acaba chegando naquela mesma equaçãozinha, dependente do vetor dos parâmetros que você usa nela, tá? Olha lá, galera, então vamos lá para os nossos exercícios e você aprendeu aqui agora a equação vetorial da reta desse nosso vídeo. Um grande abraço e até o próximo.